Isabel Mega falando para a gente dessa relação do Papa Francisco com os presidentes do Brasil. E tem aqui o Pedro Duran, porque essa relação não se limita a essa conversa entre chefes de Estado, Pedro Duran. Sempre com muito carinho, o Papa Francisco se referia ao nosso país, aos brasileiros. Tanto que a primeira viagem internacional do Papa Francisco foi para o Brasil. Em 2013, ele veio para cá porque tinha a Jornada Mundial da Juventude, mas antes passou lá no Santuário de Aparecida. Sim, Carol. E você sabe que teve uma pessoa que teve muita influência nessa decisão do Papa Francisco, que foi Dom Cláudio, cardeal brasileiro, amigo de Francisco, que estava do lado dele no conclave, que era um dos cotados para ser Papa e que ajudou a incentivar ele a vir para o Brasil, também por conta da proximidade da cultura argentina com a cultura brasileira e da intenção da igreja naquele momento de fortalecer os seus vínculos com a América Latina. Durante esse período em que Francisco comandou a Igreja Católica, em muitas oportunidades ele lidou com os brasileiros com muito bom humor. Seja naquele primeiro momento, na viagem que fez ao Brasil, mas também em outros momentos na sequência que tiveram esse tipo de humor mais refinado do Papa Francisco, que vive brincando com as pessoas. Estava até ouvindo uma frase dele ontem, falando em espanhol, e aí a pessoa vira para ele e fala assim: Buenas tardes, Papa Francisco, como se encontra? E aí ele responde: sentado. Como é que você está? Ele sentado. E aí ele brinca, fala dessa coisa do bom humor e tudo mais. A gente separou algumas frases marcantes aqui do Papa Francisco, vou pedir licença para a Bel, para a gente poder mostrar aqui, que são frases relacionadas ao Brasil e aos brasileiros, né? Então, vocês não têm salvação, é muita cachaça e pouco oração. Essa foi uma resposta que ele deu a um padre brasileiro, João Paulo Souto Vitor, que pediu orações para os brasileiros. Essa frase viralizou e voltou à tona agora, depois da morte do Papa Francisco, né? E é um ditado popular, né? Certamente ali algum brasileiro soprou para ele que isso era algo tradicional no Brasil. O Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Essa frase ele repetiu algumas vezes, brincando inclusive com essa rivalidade entre o Brasil e a Argentina, porque havia ali uma expectativa por parte dos brasileiros de que a gente pudesse ter um Papa brasileiro naquele conclave. Mas, infelizmente, a Argentina ganhou o Oscar antes da gente e levou o Papa antes da gente. Então, ele sempre brincava com esse detalhe também dessa frase que Deus é brasileiro, virou nome de filme, livro, etc. e tal. Essa é uma outra brincadeira. Clássica, né? Ele era apaixonado por futebol, né, Francisco? Então, essa rivalidade de Pelé e Maradona, sempre que ele podia, ele dava uma alfinetada para poder provocar as pessoas. E o Papa Francisco era Papa quando Maradona morreu. Então, teve esse momento da despedida do Maradona e ele também era Papa quando Pelé morreu, né? Então, ele acompanhou esses dois outros momentos de despedidas. E aí, Carol, a gente já chega numa outra pegada, que ela não é tão humorada, mas ela traz algumas mensagens, que é quando, por exemplo, ele fala: o Brasil precisa de vocês, se referindo aos brasileiros, a essa intenção de ter essa liderança no que diz respeito à cultura do Brasil, de proteger o seu povo pobre, o meio ambiente e a Amazônia. A Isabel falava um pouco sobre esse olhar dele para a Amazônia e essa foi uma das frases que eu destaquei. Foram muitas sobre a Amazônia, mas que me chamou a atenção quando ele fala: a Amazônia é uma beleza ferida. E aqui ele está se referindo a queimadas e desmatamentos, ou seja, como o homem tem ferido, tem destruído um patrimônio importante da nossa humanidade. Que é uma das bandeiras do Papa Francisco, que é justamente a defesa do meio ambiente. Que tem uma encíclica que completa 10 anos esse ano, de 2015, que fala justamente sobre isso, a proteção ao meio ambiente e como ele enxergava isso. É um pouco dessa relação do Papa Francisco com o Brasil, em várias oportunidades, trazendo esse carinho com os brasileiros de um jeito bem humorado. Obrigada, Pedro Duran. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o Papa Francisco.